Oi, gente! Esse é mais um vídeo lendo em maratona desse canal. Esse é o terceiro ano que eu tô fazendo vídeo durante a Campatona. Pra quem não sabe, é uma maratona literária de férias organizada pelas meninas da equipe TBR, que eu faço parte. É meu segundo ano como conselheira e eu gosto de ir contando pra vocês como é que tá funcionando as minhas leituras e as coisas que vão acontecendo durante toda a maratona. Esse ano ela tá acontecendo do dia 4 ao dia 12 de julho e eu gravei um vídeo lá pra Rede Vizinha montando a minha TBR de tudo que eu pretendo ler. Então eu vou colocar aqui embaixo caso você queira assistir. De manhã já teve live da Nath, agora tá tendo live da Glau, ela tá ali. E falta mais ou menos 1h30 pra minha live. Eu decidi tomar um banho, já fiz umas trancinhas e vou me arrumar daqui a pouquinho, vou botar um boné, fazer uma maquiagem. Mas decidi que eu podia ir me aquecendo assim. E como um dos livros que eu vou ler é esse aqui, ó, O Toco, Carta e Taco, ele só tá dando 10 páginas. Acho que pode ser uma maneira, assim, de ir esquentando os meus motores. E aí depois eu engato no meu primeiro livro mesmo, que vai ser Entre Feras e Espinhos. Ele é leitura coletiva aberta desse mês, então eu estou bem ansiosa. Todo mundo fala muito bem desse livro. As expectativas estão altas e foram criadas. É uma série com muitos volumes, com romance com príncipes e romances assim com mais de uma pessoa. Eu queria ler muito nessa maratona, queria realmente me dedicar a isso, mas não sei se vai acontecer, porque eu tenho que entregar um trabalho também. Sim, ainda preciso entregar, e na verdade eu preciso começar, porque eu não comecei. E eu também vou bordar esse bordado aqui, que é um presente. Minha prima tá grávida. Eu geralmente gosto de dar um bordado por minha conta, assim, que eu pense, que eu faça. Então eu já risquei e eu vou bordar também durante as lives. Espero que eu consiga fazer tudo isso. Tanto o meu trabalho quanto o bordado é só pro final do mês. Então, a gente pode dar uma priorizada nas minhas leituras. Já tá tudo meio pronto aqui pra daqui a pouco eu começar. E eu li o Toco Carta Taco, que eu comentei com vocês. E assim, não foi pra mim. Assim, eu sei que só tem 10 páginas. Em 10 páginas é muito difícil desenvolver qualquer coisa. Então, eu sou do time que, se não dá pra desenvolver, não invente de fazer muita coisa. A história é basicamente, um menino gosta de uma menina, que é amiga dele, aí ele vai chamar ela pra sair, aí ela diz que não tá interessada. Quando ele chega na casa dele, ele recebeu uma carta misteriosa falando que tem uma pessoa interessada nele e que se ele quiser saber mais, pra ele encontrar a pessoa no restaurante de taco. Aí ele pensa se ele vai ou não vai, sendo que, tipo, ele estava apaixonado pela garota. Aí ele decide ir, chega lá, não vou contar o que acontece, porque também senão vou estragar tudo, né? E aí, basicamente, ele dá a entender que ele vai ficar saindo com essa outra pessoa. Isso tudo em 10 páginas. E que a gente não consegue conhecer os personagens, a gente não consegue se interessar minimamente por essas relações e esses interesses entre eles. Então, realmente, pra mim, não funcionou. E eu não tava esperando grande coisa, justamente por ser 10 páginas. Então, eu já tava me desarrumando quando eu lembrei que eu queria falar com vocês sobre Entre Feras e Espinhos, que é o livro que eu comecei a ler agora. E eu li 100 páginas, tá? Eu tô gostando bastante, tô achando super interessante a dinâmica deles. Lembra bastante A Bela e a Fera, né? Porque é um reconto. E com isso também lembra um pouco o primeiro livro de Acotar, mas eu acho que ele vai se diferenciar justamente muito nisso da predestinação, né? Eu não sei se realmente o desfecho é esse, mas eu tô achando que a mulher vai ser predestinada para todos os príncipes lá, né, féricos. Fora isso, gente, é um livro com 4 gostosos dando em cima da menina que provavelmente tem uma pepeca de mel. Tá divertido. Tô esperando mais coisa, porque realmente ainda não teve muito da história. A gente tá conhecendo os personagens até então, mas não teve muito ainda desse desenrolar. Ela tá lá de prisioneira, ela vai contra as coisas que eles querem impor, né, pra ela, mas basicamente é isso. Uma safadeza nesse livro que eu estou assim, sem palavras. Eu não esperava, mas eu estou louquinha.
alucinada pela safadeza. Agora o livro me ganhou. Capítulo 26, pra quem quiser saber. Tô esperando. Quero mais, me dá mais. Gente, minha live acabou. Participei da discussão do Catarse. Esqueci de filmar pra vocês. Tomei banho. E tô caindo no vício um pouco. Tá tendo um evento de aniversário. Quero jogar um pouquinho. Gente, eu vim deitar porque amanhã minha live é super cedo no primeiro horário. Já são tipo umas 11 e pouca. Mas eu trouxe meu livro comigo aqui pra cama pra eu tentar ler mais um pouquinho. Tá super divertido. Cada vez que passa eu tô achando ele mais divertido. E tô mais curiosa. Mas eu converso melhor com vocês amanhã. Bom dia, tô abrindo minha live, vim falar com vocês rapidinho sobre Entre Férias e Espinhos. Tô com sono, mas tô gostando muito. Eu, no início, tava meio assim, sabe? Tipo, ai, tá com um hype muito grande. Será que eu vou gostar mesmo? Será que eu não vou gostar? E tô gostando, tá? Os capítulos são curtinhos, então você vai lendo, você nem sente que você tá lendo. Os príncipes são cativantes, eles são diferentes entre si. Tô curiosa, principalmente pro que usa armadura e máscara, e por que ele fica o tempo todo usando a armadura e a máscara. Eu ainda não tô conseguindo decorar o nome de todos eles, mas assim, quero ver o desenvolvimento dela com eles, porque eu percebo que, por exemplo, esse mascarado, ela tem um desenvolvimento menor, porque ele se abre menos. O Kel, ela tá começando a ter um desenvolvimento, que é o do inverno. Mas ela atualmente tem uma relação maior com o do outono, que é o Faron, e com o Dayton, que é de verão. Inclusive agora no livro ela tá lá na terra dele de verão. Eu quero ver a merda que vai dar quando descobrirem que ela tá lá. Mas é legal ver ela se descobrindo, assim. Ela veio de um relacionamento tóxico, em que ela ainda não percebe que ele é tóxico, apesar dele ser abusivo também. Então ela tá se dando conta disso conforme o tempo tá passando. E aí você vê os mecanismos, assim, que o nosso cérebro inventa pra defender mesmo quem não merece defesa. E eu quero ler hoje, mas eu vou também tentar começar o bordado que eu tenho pra fazer. E assim que acabar a live eu tenho que levar os gatinhos no veterinário pra tomar vacina. Então, se eu lembrar, vou levar vocês junto comigo. Segunda-feira, um dia cheio. Semana começando, Brasil eliminado da Copa. Mas a vida não pode parar. Eu poderia ter a pior autoestima do mundo, do universo. Mas se 4 príncipes gostosos me querem e estão brigando por mim, eu ia me sentir a mulher mais gostosa do mundo. Mesmo que eu fosse cagada, entendeu? Mesmo que eu fosse baranguda, eu ia me sentir a mulher perfeita, incrível, sem defeitos, musa. Filho, toda vez que você vem na veterinária, você quer ficar aí. Você não cabe aí embaixo, e nem do lado. Filho, você não cabe aí. Vocês não vão acreditar. Eu falei, tipo, muito tempo, sei lá, uns 6 minutos. E eu não gravei nada. E eu tava falando aqui. E eu nem lembro exatamente as coisas que eu falei. Mas eu cheguei em casa e fui fazer umas coisas que eu precisava resolver. Os gatos estão boladíssimos comigo, não querem nem chegar perto por causa da vacina e tiraram sangue. Eu tava editando um TikTok agorinha e vou começar a editar o vlog da Conquista. Então, se você tá vendo esse vídeo, o vlog da Conquista já tá no canal. Vá lá pra você ver minha reação lendo o livro e também assistindo Off Campus, que vai estar as duas coisas juntas. Agora, vamos falar sobre Entre Férias e Espinhos. Estou muito ansiosa para acabar o livro, queria acabar hoje, não sei se eu vou conseguir. Faltam umas 50 páginas, mais ou menos. Estou alucinadinha com esses príncipes féricos que se transformam em lobos, que tem essa fera dentro deles, né? Assim,
querendo sair a todo instante. Tem uma ordem de preferência entre eles, que pode mudar a qualquer momento, então é tipo assim, isso tem validade de 1 minuto. Primeiro vem o Kel, que é o príncipe do inverno. O único defeito dele pra mim é que ele tem cabelo claro, mas eu adoro um gato preto grumpy, sabe? E ele é muito assim. Aí depois vem o Faron, que é o príncipe do outono. Eu acho que ele é o mais coração ali. Eu diria que ele é canceriano. Tô gostando muito, né? Tô casada com um canceriano. Podemos ver que eu também sou meio melancólica, porque eu escolhi como preferência os príncipes do frio, desse caminhar, assim, né? Eles até falam disso em algum momento, sobre o outono ser a estação da morte e tal. E ela rebate ali, mas podemos ver, né, que eu tô com essa melancolia. Aí depois vem o Wes, que é o príncipe da primavera. Eu acho que ele tá nessa posição porque, não sei como ele é de aspecto, fisionomia, porque ele tá sempre de armadura. E isso, apesar de não ser definidor, tá ali, entendeu? Como um fator. E eu também acho que até agora no livro, e não vejo isso mudando muito, ele foi o que teve menos cenas individuais se relacionando com ela. Ele teve uma cena agora, no pedaço que eu tô, que foi bem, assim, interessante, mas ele é o que menos teve interação. Espero que isso melhore pros próximos, e aí a gente vai conhecer um pouco mais dele. Então, meu terceiro lugar. E por último, Dayton, que é o príncipe do verão, porque assim, ele tem mais essa coisa de meio cafajeste, apesar de ter uma explicação, e ele realmente não ser, tá, ele é. Eu acho que é o que eu menos me identifico. Gosto de ler sobre, mas não é assim o que eu mais gosto. Uma última coisinha que fica ali e que vale ser comentada é a relação dela com o pai. Para alguém que a vida inteira dependeu ali de tomar as suas decisões em prol do pai que estava procurando a mãe dela, tipo, ela não saiu da cidade, ela trabalhava num lugar para ter dinheiro para ele poder fazer essas procuras e tudo mais, eu acho que ela se preocupa muito pouco com ele. O que eu acho que ela tem que fazer mesmo, tá? Ela tem que se preocupar pouco, ela tem que se botar em primeiro lugar de agora em diante. Mas eu acho pouco, sabe? Tem umas horas ali que ela pergunta, que ela fala, e aí ela pensa, tipo, realmente, tá seguro? Não tá seguro? Mas assim, pouco. E por mais que eu concorde que tem que ser pouco, fica ali essa coisinha assim, meio... Olha quem eu resgatei da última campatona. Vai fazer 1 ano do meu Lafufu. Foi na campatona do ano passado que eu comprei ele e mostrei pra vocês. E aí eu trouxe ele pra participar do vídeo junto comigo. Terminei Entre Feras e Espinhos e marquei até bastante coisa. A gente precisa conversar, porque esse livro, pra mim, foi como uma onda, assim, sabe? Eu comecei já com expectativas muito altas, eu acho que isso talvez possa ter prejudicado o meu julgamento final. Que eu vou adiantar, eu dei neutro, tá? Mas eu comecei meio assim, não amando muito a protagonista. Aí quando começa a aparecer os príncipes, esse universo férico, as saliências, sabe? É isso que você quer, lobinho? É assim que você quer? As interações entre eles começou a subir. E aí eu vou dizer aqui como ponto ápice, acontece um baile. E aí, o começo desse baile é muito animado, assim, pra mim. Eu tava muito empolgada na leitura. E aí foi quando eu parei, mais ou menos, na live. E aí, quando eu fui voltar a ler, pra finalizar, eu senti que fez assim, ó. Vrum, porque tudo começou a ficar muito corrido e muito confuso. Eu vou dizer que foi aí nas 70 páginas finais, 60 páginas finais. E, claro, eu, de um certo ponto, esperava uma coisa que vai acontecer no final. Talvez eu não esperasse dessa forma, mas pensando que é um reconto da Bela e a Fera e tudo mais,
eu esperava, mas não esperava que ia ser como foi. E aí senti que ficou tudo muito corrido e muito confuso, porque a autora teve que deixar um gancho, na verdade deixou vários ganchos, né, para o próximo livro, e foi me perdendo. Eu até quis refletir melhor um pouco sobre isso, não vim falar logo com vocês, não avaliei de primeira, fui dormir, e hoje é que eu realmente bati o martelo que eu decidi dar neutro, porque eu vou dar espaço para que os outros livros sejam melhores e sejam menos confusos nesse desfecho. E aí eu decidi dar neutro. Neutro pra mim não é uma nota ruim, é uma nota boa. Uma coisa que posso continuar lendo as séries, mas geralmente eu dou neutro para quando eu gosto de um livro, mas ele quebra alguma coisa que estava me encaminhando. E aí com isso eu acabei comprando os e-books dos livros, porque eles estavam em promoção na Amazon e eu só tinha o primeiro. Então eu vou continuar a ler a série, não por agora, né? Porque eu tô tentando adiantar meus físicos, mas em algum momento eu vou continuar, e aí eu já tenho o e-book do segundo, do terceiro e do quarto, eu acho, ou do segundo e do terceiro. Já não lembro o que eu comprei. Tava em promoção no Prime Day, já tava barato e ainda tava com um cupom de 40% em cada um deles, e aí tipo saiu 8 e pouco, se eu não me engano. E aí eu tô me ajeitando pra começar a live, meu Kindle tá carregando, mas eu vou ler um dos contos da Lynn Painter que eu tinha planejado, então vou ler esse que é do ponto de vista do Wes. E aí, depois, eu vou pegar um novo livro, que é Entre Vacas e Beijos. Não tá por aqui, vou procurar onde eu coloquei ele, mas aí ele vai ser minha próxima leitura. Mas aí, tudo isso já na live. Tô muito feliz que eu tô conseguindo ler bastante nessa campatona. E eu espero voltar com boas notícias, porque eu também tô com muita expectativa para esse livro do cowboy. E espero que ele seja bom. A live acabou agora e eu consegui ler bastante, apesar de ter tido um jogo no meio do caminho que eu e o chat ficamos em comoção torcendo contra a Argentina e não deu certo, porque roubam para a Argentina, né? A Argentina ganhar. E a gente queria muito que fosse o Egito, a gente comemorou com os gols deles, mas assim, depois a Argentina deu a volta por cima, que eu realmente li Nada é Melhor do que Você, que é um capítulo extra de Melhor do que nos Filmes. Na verdade, ele não é extra no sentido de uma coisa nova, mas sim o ponto de vista do Wes de um capítulo que existe em Melhor do que nos Filmes. E eu sou uma pessoa que tem uma opinião talvez um pouco controversa, que eu acho totalmente desnecessário quando há capítulos assim. Porque eu penso que se ele fosse importante, ele teria entrado no livro oficial. Então ele realmente é um agradinho para fãs, tanto que ele é de graça, né, na Amazon. E foi uma fofura, uma delícia ler, me reconectar mesmo que rapidamente ali com esse universo que já faz um tempo que eu não leio. Mas realmente não era necessário. E eu gosto de colocar sempre em maratona, porque como é pequenininho, a gente cumpre o desafio e ler rapidinho. E aí eu comecei Entre Vacas e Beijos. Tô gostando bastante. Eu li 62 páginas. 62 páginas. Eu não tenho o hábito de ver sinopse, né, sobre os livros, então eu não achava que a personagem principal tinha passado por um relacionamento abusivo. A gente vê um início ali disso. E ela vai para essa fazenda meio que como fuga do relacionamento que ela vivia, e aí ela vai conhecer esse cowboy, que ele não diz que é cowboy, né? Ele diz que ele é fazendeiro, porque ele é o dono da fazenda. E tô achando interessante. Ainda tô muito no início, mas já tiveram umas cenas, assim, saborosas. E apesar de vocês me considerarem uma grande safada, porque eu fico falando de cenas saborosas, eu leio o livro que tem hot, não é com hot, tá? É saborosa por ser saborosa, por ter sido divertida, por ter sido boa. Não necessariamente de safadeza, não.
Hoje é meu dia de folga da Campatona, mas eu li um pouco de manhã e agora eu decidi terminar o capítulo porque eu tinha parado na metade. Eu tô gostando muito desse livro porque eu tô achando que os adultos realmente estão parecendo adultos, sabe? Ela tem 30 e ele tem 37 e eles realmente agem de acordo com a idade deles. Muitas vezes eu vejo nos livros que eles são um pouco imaturos, sabe? De maneira geral. E esse não, eu tô achando os dois bem maduros. É claro que eles estão aprendendo a lidar com os sentimentos. Os dois personagens passaram por traumas nos relacionamentos anteriores, mesmo que sejam traumas muito diferentes, em escalas e proporções diferentes. Mas tá muito interessante. E agora, eu tô na cena do Hot. E assim, que Hot, entendeu? Muitas e muitas páginas de Hot. Eu acho que eu nunca li um Hot com tantas páginas na minha vida. Fiz mais umas coisas no computador, mas decidi voltar a ler. E deitada na minha caminha, com o meu amor que tá chegando. Cara, eu vou falar pra vocês, eu tô muito bonitinha, eu tô muito uma gracinha, parece que eu vou numa festa junina, não parece? E aí eu e meu neneco viemos aqui falar pra vocês que eu terminei de ler Entre Vacas e Beijos, terminei ontem, já era quase madrugada, e gente, eu devorei esse livro, ele é muito bom, eu gostei muito, não sei se vai ser pra todo mundo, mas eu gostei muito, e apesar dele ter vários hots, e os hots dele serem até assim, bem spicy, sabe? Ele tem uma profundidade enorme e ele teve, na verdade ela, né, a autora, teve um senso de responsabilidade bem grande sobre os assuntos que ela decidiu abordar. Esse cunho mais sério da história vem muito por conta do relacionamento que a protagonista tinha abusivo com o ex-marido. E a história começa justamente com ela encerrando esse casamento e deixando esse marido para trás e indo buscar uma nova vida, um novo modo de se entender e de se reencontrar nesse rancho. E aí lá ela vai conhecer o Austin, que também tem diversas questões e vai mostrar para ela que nem todo homem é escroto, babaca, lixo, cocô, que nem o ex dela, e vai aprender que nem toda pessoa que vai entrar na vida dele vai entrar para ir embora em algum momento. Então, assim, é os dois aprendendo a lidar e a ter um novo relacionamento e a confiar, sabe? E mostrar suas fragilidades no meio de uma fazenda, no meio de um bando de cowboy, num bando de meio de evento, porque tem rodeio, tem várias coisas. E eu gostei muito. É uma série, cada livro vai ser de um personagem diferente. Pretendo ler os outros, não sei quando, mas avaliei esse aqui como adorei no maratona. Eu realmente fiquei muito surpresa. Eu fui muito com expectativa e essa expectativa me atendeu, sabe? Gostei bastante. Aí hoje de tarde eu tava assistindo a live das meninas e eu li Melhor do que Antes, que é um conto da Lynn Painter. Era a última coisa que tinha no meu TBR, na verdade, que é um capítulo extra, podemos dizer assim, que mescla os personagens Melhor do que dos filmes com os personagens de Apostando no Amor. O Wes e o Charlie são primos, e aí a gente tem uma pincelada de todos eles. Eu tenho a mesma opinião sobre todos os contos, assim, da Lynn Painter. Eu já falei isso no outro que eu li, que eu acho eles totalmente desnecessários, sabe? Eu acho que eu não sou apegada aos personagens no nível de querer sempre esses capítulos extras. E aí, nesse panorama, eu ainda tenho live hoje, ainda tenho live domingo, hoje é sexta, a maratona só acaba no domingo, e eu já li tudo que eu tinha me proposto a ler. Inclusive, estou muito orgulhosa de mim. Eu coloquei muitas responsabilidades de lado para conseguir isso, mas era uma coisa que eu queria. E aí eu precisava colocar mais alguma leitura. Então eu decidi adicionar na minha TBR Jogos de Herança. Eu coloquei ele agora no desafio de mistério, uma coisa assim. E é o livro do Catarse desse mês. Então eu decidi começar, porque como a gente tem nossa leitura oficial e nossa leitura extra,
eu achei que eu já podia ir começando a nossa leitura oficial. Espero que seja muito interessante. Eu já li a outra série dessa autora, que é dos Naturais, né, da Academia do Casos Arquivados, e não amei tanto, assim. Foi divertido, ok, mas nada que eu ficasse alucinada e gostasse. Não sei como vai ser essa, falaram que essa é melhor e acham que essa eu vou gostar mais. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou começar durante a live e aí venho contar pra vocês. Assim, mais um dia que eu devia estar lendo, mas eu tô fazendo o quê? Jogando esse bagulho que eu sou viciada. Em minha defesa, sábado, já cumpri a TBR que eu planejei. Tô fazendo uma leitura extra. Então, tudo bem, tudo bem. Tô emocionadíssima porque pela primeira vez veio aí P100, não personagem, na Kate! Uhul! Mas, gente, vocês não têm ideia de como eu tô feliz de ter chegado no meu primeiro Prestígio 100 no DBD. Eu sei que esse jogo é cheio de bug, a comunidade dele é super tóxica, mas ele é muito especial pra mim, assim. Eu comecei a jogar, se eu não me engano, era na metade de 2020, então vai fazer daqui a pouco 6 anos que eu jogo, e surreal. Eu tenho todos os meus personagens upados pro nível 3, e aí consegui chegar no meu primeiro 100. Ai, tudo de bom. E com isso eu não li nada hoje, né? Mas tem dias bons, tem dias ruins, e assim a gente vai caminhando. Tava lendo jogos de herança agora de manhã, eu avancei mais uns 10% e tive uma epifania. Que a Mona principal daqui, Avery, ela não pode nem ser filha, nem ser neta do velho. Porque se ela for filha do cara do velho lá que deixou a herança e bateu as botas, no caso bateu as botas e deixou a herança, quer dizer que ela vai ser tia dos garotos lá. E ela tá num triângulo amoroso com eles. Gente, se não vai ser triângulo amoroso, na minha cabeça já é triângulo amoroso. E mesmo que ela não seja, se ela for neta dele, quer dizer que ela vai ser prima dos meninos. Vai ser um relacionamento entre família de qualquer jeito. Vai ser um triângulo amoroso entre uma garota e 2 irmãos, o que já é complexo, tudo bem? Vibes 2010, Stephanie e Damon brigaram pela Helena, o Conrad e o Jeremiah brigaram pela Belly. Já estamos acostumados. Mas somando a esse fator, vai ter uma questão tio com sobrinho ou primo com primo? Ah, muita coisa pra um livro só. Muita coisa pra um livro só. E tem mais na minha epifania. Se ela for filha ou for neta do velho, ela não vai ser irmã da irmã dela. E aí eu espero que a irmã dela, que agora não vai ser irmã dela, bom, não sei, né? Não seja uma grandíssima de uma filha da puta que vai trair ela depois. Aqui, ó, o boyzinho no livro falou exatamente a mesma coisa que eu falei, ó. Tá vendo? Seria uma pena. Que parente não pode se envolver com parente. Só se for parente distante. Parente perto, estranho, estranho. Acabei de encerrar minha última live na Campatona desse ano. E eu gosto muito desse evento, ainda tá tendo live da Larie. Então, não vou encerrar o vídeo, porque eu venho amanhã falar com vocês sobre o panorama final, assim, das leituras, né? Ainda tô lendo Jogos de Herança. Não vou acabar, mas pode ser que eu leia mais hoje. Mas eu li pouquíssimo também na live, tá? Hoje eu fiquei totalmente desfocada. E tudo bem. Eu queria usar um pedacinho desse vídeo para agradecer a todo mundo que me apoiou lá na live. A gente tava com uma meta e essa meta foi batida. Eu nem sonhava que isso podia acontecer, sendo bem honesta. Eu comecei muito acreditada e eu fui ficando desacreditada. E aí vocês me fizeram acreditar de novo. Então, realmente, muito, muito, muito obrigada. A gente vai ter como recompensa, né, uma live de 12 horas, um sorteio de bordado, um sorteio de wishlist, para quem for subir lá. Então, muitas coisas boas ainda vêm por aí.
E aí esse é o momento do vídeo que eu aproveito ao mesmo tempo para agradecer, para fazer meu jabá. Então, se você gosta dos meus conteúdos, sejam aqui, sejam na live, sejam em outras plataformas de vídeo, cogita conhecer lá o Catarse. Eu acho que ele é o apoio mais direto que você pode dar e você ainda sai com algumas vantagens. A gente tem nossas leituras coletivas, a gente assiste filminho, dependendo da categoria tem sprints exclusivos. A gente tem um grupo de conversa que a gente fofoca, eu falo muito lá. Então você consegue fazer amizades e ter piadas internas e ter um espaço que você se sente seguro. Então, se você ainda não conhece, clica, o link tá aqui na descrição para conhecer. Eu tô realmente sem saber muito bem o que fazer, mas por agora eu só posso falar um muito obrigada. Prometi que eu vim aqui me despedir, então estou aqui me despedindo. A Campatona foi sensacional. Ontem, depois que eu gravei para vocês, eu não li nada, realmente. Mas eu recebi a confirmação de que agora a gente é parceiro na Kiki. Eu não esperava, de verdade, que ia dar tão certo, assim. Eu acho que eu fiquei muito confiante, depois fiquei desconfiante. Aí voltei a ficar confiante. E aí, como eu tava de TPM, a desesperança tinha batido em mim. Então eu mandei o e-mail meio assim, tipo, ai, não vai dar, sabe? Não vai dar. Só que deu muito. Agora a gente vai passar a receber quando faz live lá. Também não é nada que vai deixar a gente rico, mas preciso muito da ajuda de todo mundo, indo nas lives, comentando, estando presente, sabe? Agora eu consigo receber alguma coisa sem ser as pessoas tirando do próprio bolso delas, sabe? E a Campatona ajudou muito, as meninas ajudaram muito, vocês que estavam com a gente ajudaram demais, quem deu os subs pra gente conseguir bater a meta, pra solicitar parceria, minha gratidão eterna. E o meu saldo eu acho que foi muito positivo, né? Vai ser uma Campatona realmente inesquecível. Eu consegui ler tudo que eu me propus a ler, veio a parceria na Kiki e agora a gente passa para os próximos sonhos, né? Basicamente é isso que eu vim falar para vocês. Agora eu vou correr, que eu já tô atrasada para ir para a faculdade, porque a vida de doutoranda não é fácil, tá? E a gente se vê no próximo vídeo e na próxima maratona. Se você gostou, como sempre, curte, comenta, diz aí nos comentários qual era a sua cabana, se você participou da Campatona. E é isso. Beijo!